O ideal, o mundo das maravilhas, seria que todos os jogadores, sendo eles amadores, infantos juvenis ou profissionais, tivessem recursos ilimitados para fazer o melhor calendário de torneios possível para eles. Só que a gente sabe muito bem que tudo tem um custo, né? A não ser que você jogue um tênis profissional em altíssimo nível, ali top 100, top 150, você acaba pagando para jogar. Os custos das viagens acaba sendo superior aos custos, aos valores que você recebe na hora de premiações dos torneios. Então, existem algumas maneiras de você conseguir fazer um bom calendário de competições, mesmo que você não tenha tanto dinheiro, ou economizando um pouco mais, buscando um pouco mais de custo-benefício na hora de elaborar esse calendário de competições. Uma dessas maneiras é a seguinte: por exemplo, eu sou um jogador que jogo torneios de nível nacional, categoria 14 anos, ou categoria 16 anos. E eu tenho resultados ali, eu joguei 8 torneios, consegui 23 vitórias e tenho 7 derrotas, por exemplo. Tá? Fui campeão de um torneio, os outros eu ainda fui bem, consegui 23 vitórias para 7 derrotas. Essa proporção está mais de 3-1, ou seja, esse nível de torneios não é um nível técnico desafiador para mim. Eu já dominei aquele nível, né? Podemos falar assim. Então, e o jogador às vezes não tem tanto dinheiro para viajar à América do Sul para jogar um circuito COSAT, porque é mais caro. Às vezes é um torneio em cada semana, né? Um torneio por semana, um em cada lugar. Então é uma viagem para a Argentina, passa uma semana, depois uma viagem Argentina-Equador, outra semana, Equador-Chile, e assim vai. Então sai mais caro, né? Apesar dos torneios iniciais COSAT, de grupo 3 ali, você conseguir pegar 2 ou 3 torneios seguidos, às vezes na mesma cidade, né? Vai para Quito, no Equador, às vezes você tem 3 semanas seguidas. Mas mesmo assim, é muito mais caro eu sair do Brasil, por exemplo, e ir para o Equador e passar 3 semanas em outra moeda, do que competir dentro do Brasil ou no meu estado, né, ou próximo aqui da minha cidade. Então, uma solução que esse jogador tem é ele começar a buscar jogar categoria acima. Nesse caso, sim, eu acho bem válido ele alternar com torneios, por exemplo, de 16 anos. Então ele joga alguns brasileiros de 14, talvez os mais importantes, e os torneios um pouco menores ele começa a jogar a categoria acima, 16 anos. E depois de 2, 3, 4 torneios, ele começa a avaliar os resultados dele. Né? Não adianta avaliar também por um torneio. Ele vai e perde na primeira rodada, isso também não é parâmetro. Mas depois que ele joga 2, 3, 4 torneios, tudo bem. Se ele joga 2, 3, 4 e perde todos na primeira rodada, também não é o nível dele. Né? Aí já começa a ter um parâmetro melhor. Mas se ele joga 2, 3, 4 torneios, perde na primeira rodada o primeiro, ganha uma rodada no segundo, ganha 2 rodadas no terceiro e ganha 2 rodadas no quarto, ele tem 4 derrotas, 5 vitórias. Ou seja, ele não tem que jogar exclusivamente esse nível, essa categoria, mas ele já consegue alternar e competir também um pouco ali. Né? Então ele pode alternar entre torneios de 14 anos e 16 anos. Isso eu dei um exemplo de nível brasileiro. Se for num nível estadual, seja paulista, paranaense, mineiro, gaúcho, carioca, de qualquer federação, eu posso usar o mesmo princípio. As federações hoje elas permitem que eu jogue categoria acima. Antigamente não era tão permitido, eu teria que estar, se eu não me engano, entre os 3 primeiros do ranking, pelo menos aqui na Federação Paulista, para que eu pudesse jogar categoria acima, e hoje não. Isso ajuda no seguinte sentido: os melhores jogadores, eles acabam tendo a possibilidade de fazer um calendário um pouco mais adequado para eles, né? Mesmo sem gastar tanto. Ao invés de eu ter que ir lá para o Equador jogar, muitas vezes eu posso jogar um torneio em São Paulo de categoria acima, ou posso jogar um torneio com premiação em dinheiro. Enfim, são alternativas que eu tenho para competir em bom nível e continuar desenvolvendo o meu jogo. Eu não sou muito a favor que os jogadores joguem em categoria acima. Se tiver a possibilidade de escolher, eu sou sempre a favor que eles joguem dentro da sua categoria. Por quê? Existe uma coisa que os jogadores precisam saber, que é aprender a lidar com a pressão. Então, se eu jogo na minha categoria, às vezes eu tenho um rival, um outro garoto que treina na mesma cidade que eu,
ou que é da mesma categoria que eu já joguei lá nos 10 anos, nos 12, nos 14, já tem uma rivalidade com ele e esses jogos são difíceis, né? Ou um garoto que treina comigo, que é da minha categoria, e esses jogos eles envolvem uma rivalidade, existe uma certa tensão nesses jogos. E o jogador de tênis ele tem que aprender a lidar com isso. E quando ele joga torneios de categoria acima exclusivamente, o que acontece? Ele tira 100% da pressão das costas. Então ele vai jogar uma categoria acima, se ele perder, a desculpa está pronta. Ah, eu perdi porque eu joguei, mas eu perdi, mas eu tô jogando 16 anos, eu sou 14. Então a desculpa está pronta. E isso não é bom para o desenvolvimento dele. As desculpas nunca são bem-vindas, não ajudam em nada. Então, é possível desenvolver um atleta jogando categoria acima, caso ele seja muito bom? Sim, é possível. É o ideal? Não. Mas se eu entre não competir ou competir num nível, mesmo que seja uma categoria acima, é muito mais proveitoso competir uma categoria acima.